O Brasil tornou-se um Estado independente em 7 de setembro de 1822, no episódio historicamente conhecido como a Proclamação da República, liderado pelo príncipe português Dom Pedro I. O primeiro reinado durou 9 anos, agitados 9 anos, entre 1822 até 1831, momento da abdicação de Dom Pedro I, da sua renúncia ao trono brasileiro, retornando para Portugal para enfrentar questões políticas envolvendo seu irmão Dom Miguel. O primeiro reinado foi um momento de crises políticas no Brasil, mas há um aspecto que eu quero destacar aqui neste vídeo, que foi a Constituição de 1824. Dom Pedro I era um líder político de tendências autoritárias e centralistas. Era um típico monarca absolutista, fruto da mentalidade da época do chamado Congresso de Viena. E essa tendência autoritária de Dom Pedro I entrou em choque com a elite brasileira. Quando nós falamos em elite brasileira durante o primeiro reinado, lembre-se que essa elite era formada majoritariamente por grandes fazendeiros, por proprietários de terras e escravos. Essa elite nunca aceitou esse autoritarismo político de Dom Pedro I. O choque se dava da seguinte maneira: enquanto de um lado, Dom Pedro I e seus aliados portugueses do Partido Português defendiam um Estado autoritário e centralizado, onde o imperador poderia concentrar poderes. Já a nossa elite pensava diferente. A elite brasileira queria um Estado, digamos, em que os poderes de Dom Pedro I fossem limitados por uma Constituição liberal. No ano de 1823, a Assembleia Constituinte, ou seja, os deputados, escreveram e aprovaram um projeto conhecido como Constituição da Mandioca. Esse apelido era porque os deputados eleitos tinham que ter uma renda que era calculada na época por alqueires de mandioca. Só que esse projeto de Constituição foi levado ao Dom Pedro I. E o imperador Dom Pedro I não gostou nada desse projeto constitucional, porque limitava seus poderes. Então, em novembro de 1823, Dom Pedro I ordenou a dissolução da Assembleia Constituinte. E Dom Pedro nomeou um Conselho de Estado formado por 10 juristas próximos a ele, para que esse Conselho de Estado escrevesse uma Constituição à sua imagem e semelhança. Por isso, no dia 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou, ou seja, impôs a Constituição do Império Brasileiro. Essa Constituição, que vigoraria e vigorou até o final do Império, em 1889, quando ocorreu a chamada Proclamação da República. Mas nesse vídeo eu quero destacar com vocês algumas características da Constituição Imperial de 1824, outorgada por Dom Pedro I. A primeira característica é que o Brasil passaria a ser oficialmente uma monarquia hereditária, ou seja, Dom Pedro I teria a prerrogativa de transferir o poder a um de seus descendentes. Segunda característica, estabelecia no Brasil um Estado unitário, ou seja, as principais decisões políticas do país partiriam da capital, Rio de Janeiro, para o restante do país, ou seja, uma centralização, dando pouca autonomia às províncias do Império. Terceiro aspecto da Constituição, a chamada Lei do Padroado. Lá no Império não havia Estado laico. A ligação Estado-Igreja era muito forte. A Igreja Católica era a religião oficial do Estado. Outras religiões poderiam ser cultuadas, mas em ambiente doméstico. Na esfera pública, apenas o catolicismo era aceito pelo regime. Então, pelo padroado, Dom Pedro também acumulava alguns poderes.
de interferência sobre assuntos da igreja, sobre assuntos eclesiásticos, como a nomeação de bispos, e autorização ou não da entrada de documentos papais no Brasil. E um outro elemento da Constituição, pessoal, muito importante, talvez o aspecto mais relevante da Constituição Imperial de 1824, era a existência de 4 poderes. Sim, não 3, mas 4 poderes. Os poderes executivo, legislativo, judiciário e o 4º poder, atenção para ele, o poder moderador. Vamos entender. O poder executivo, formado pelo imperador e seus ministros. O poder legislativo, formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O poder judiciário, composto pelos tribunais, pelos juízes. E o 4º poder, o poder moderador, que era o que Dom Pedro I realmente queria. O poder moderador era um poder exclusivo do imperador, dando a ele o direito de interferir nos outros 3 poderes quando julgasse necessário ou conveniente. Então, pelo poder moderador, Dom Pedro I poderia ter o controle da política nacional, centralizando o poder em suas mãos, podendo, por exemplo, nomear e demitir ministros, nomear e demitir juízes, fechar o parlamento e convocar novas eleições, só para ilustrar com alguns exemplos. Acontece que a outorga da Constituição de 1824 agravou as tensões entre o imperador e seus aliados e a elite brasileira, que era politicamente liberal. Por isso dissemos que o primeiro reinado durou 9 anos e foram 9 anos de instabilidades, de crises políticas que foram gradualmente recrudescendo, gradualmente se agravando até a chegada do ano de 1831, em abril desse ano, quando ocorre a renúncia, a abdicação de Dom Pedro I em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que naquele momento tinha apenas 5 anos de idade. Portanto, quando nós analisamos o início da história do Brasil independente, nós lembramos do primeiro reinado, nós abordamos o primeiro reinado, os primeiros 9 anos do Brasil emancipado politicamente entre 1822 e 1831. 9 anos de instabilidades e turbulências políticas. E a Constituição Imperial de 1824 é um ponto crucial para a compreensão deste momento histórico brasileiro. Então anote aí, recapitulando, 4 grandes e importantes características da Constituição de 1824. 1. Monarquia hereditária. 2. Estado unitário, centralizando o poder no Rio de Janeiro e reduzindo a autonomia das províncias. 3. A lei do padroado, as interferências do Estado em assuntos da Igreja, a ligação Estado-Igreja naquele momento de nossa história. E 4, fundamental, a existência na Constituição de 4 poderes, executivo, legislativo, judiciário e o importantíssimo poder moderador, que dava a Dom Pedro I a prerrogativa, o direito de interferência nos outros 3 poderes quando julgasse necessário ou conveniente. Ok, galerinha? Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I, turbulências políticas, instabilidades no Brasil e a Constituição outorgada em 1824 pelo imperador. Um tema relevante para a compreensão da história do Brasil. Valeu, galera! Abraços pedagógicos do professor Evaldo Munareto.